Senhores, eu escutei o audiolivro inspirado na obra, né, de 1984, de George Orwell. Como assim inspirado? Não é o audiolivro do livro, né? Não, não é, né? Ah, esse é aquele que o menininho foca lá, exatamente, né? O Felipe Neto fez uma propaganda falando que esse é o presidente, né, e tudo mais, e justamente para divulgar esse audiolivro. Mas enfim, apesar das minhas discordâncias com Felipe Neto, né, com Lázaro Ramos e o resto eu não conheço, mas, gente, vamos ser sinceros aqui, né? A classe artística no Brasil, ela gosta de Lei Rouanet mesmo, né? Ela gosta de, enfim, de quem paga mais. É, e a gente não dá para reclamar ou querer boicotar tudo, né? A gente precisa ocupar esses espaços e incentivar produções de quem concorda com a gente, né? Como, mais uma vez, Brasil Paralelo aí faz um trabalho fantástico nesse sentido. É isso só, né? Tem poucos aí, mas enfim, é um trabalho que está sendo apenas iniciado, né? É, enfim, fazendo esse disclaimer, é, esse livro é inspirado na obra, esse audiolivro é inspirado na obra, é bem curtinho. E mais uma vez, eu tive que falar do viés político dos artistas, por quê? Que para mim o livro ele mostra um viés, o livro né, de 1984 sempre foi um viés autoritário. Eles, lógico, não tem como esconder isso. Mas, ao mesmo tempo, eles usam muito o duplo pensar. O duplo pensar, tem o duplo pensar, tem a alteração do passado, tem a nova língua. No livro eles citam, né, a questão da nova língua. Eles falam, por exemplo, né, que para que a gente precisa de tantas palavras, né? Se a gente, por exemplo, já tem uma palavra que chama bom, o contrário de bom pode ser desbom, né? E para dar mais ênfase, você pode falar muito desbom, muito mais que desbom, muito mais que bom, muito mais que desbom, né? Tá excelente, né? Ó, quantas palavras você elimina? Só que qual que é o grande objetivo de eliminar palavras que talvez eles não tenham falado nesse audiolivro, talvez justamente por causa desse viés, né? Que se você elimina algumas palavras como liberdade, por exemplo, talvez as pessoas parem de questionar o que é isso, né? E mais uma vez, o fato disso ter sido omitido na obra me dá a entender que é porque os artistas que estão, né, que talvez a direção desse livro, desse audiolivro, são as pessoas que são a favor de regulamentação das fake news, né? Enfim, mais uma vez, tirando todo esse viés, você passando por cima disso tudo, é, é bem feito, tá? É bem feito. É, tem uma orquestra, né? Tem a Orquestra Sinfônica de São Paulo participando disso daí. O Lázaro Ramos, mais uma vez, né? Tenho minhas discordâncias com ele, mas ele atua bem, né? Por consequência, ele dubla bem também, até porque o bom dublador, ele não pode estar com cara de paisagem achando que a expressão dele não muda a voz dele, né? Ele tem que atuar enquanto ele está dublando. Isso faz um bom dublador. E Lázaro Ramos faz muito bem o papel. O Afonso Solano como o Brian. Cara, o Brian é um personagem também. Ele tem uma voz muito séria, né? Uma voz meio de radialista, uma voz de líder mesmo, né? É, ai, eu vou esquecer o nome da Júlia de novo. É Alice alguma coisa. É, eu vou deixar o nome escrito aqui, vou colocar na edição. Mas ela tem um sotaque nordestino forte, né? O que eu acho massa, mas lógico, né? A obra se passa em Londres, né? E então isso daí fica muito marcante, né? O sotaque nordestino de Londres. Mas é muito legal, ela atua muito bem também. Enfim, tem diversas cenas, eles têm estado de tensão muito grande, então tem diversas cenas que eles estão ofegantes. Inclusive, né? Para quem lembra da obra, tem uma cena sexual entre os protagonistas, né? Não lembro nem se é uma só, talvez mais de uma. Então, não, talvez não seja um audiolivro para você escutar no carro com a sua mãe, né? Que sempre é constrangedor quando você tá nessa parte aí. Enfim.
Mas vale a pena, tá? Eu gostei bastante. É curtinho. eh, E assim, de jeito nenhum substitui a obra, né? Tem essa questão também. Você tem que relevar muita coisa, né? A obra te cozinha muito mais em banho-maria para explicar como é que funciona todo esse regime da alteração do passado, da nova língua, do duplo pensar, né? E o duplo pensar, eu acho que eles até exploraram um pouco, né? Essa questão da pessoa, cara, acreditar em duas coisas que se contradizem e a pessoa continua acreditando em duas coisas. Talvez a tradução para isso em português seja uma dissonância cognitiva, né? Mas enfim, eu gostei do livro, do audiolivro, né? É daqueles bem dublados, então, que passa rápido, né? Inclusive, né, para quem ficou até aqui, a gente já está chegando no final, lembra, pô, de compartilhar essa resenha aqui com alguém que possa gostar. Lembra que de me seguir, cara, eu ainda não tenho 1.000 seguidores, me ajuda aí a chegar nos 1.000 seguidores. Seria muito massa, esse daqui é um sonho meu que eu tô voltando a realizar. É muito difícil para eu conseguir parar para gravar, e para roteirizar, para editar, para tudo, né? Eu tô aproveitando essa era das IAs aí que ajuda a gente bastante a ganhar tempo, e mesmo assim, tô fazendo a gravação no carro para aproveitar esse tempo ocioso que eu tenho, né? Então, cara, ajuda aí eu conquistar esse sonho, por favor. É, e lógico, né? Se você gostar, principalmente. Eu não quero ninguém aqui para fazer favor, não, né? Se a gente, porque é tão difícil, de verdade mesmo. Eu sigo pessoas que fazem audiolivro aí. É tão difícil alguém com um viés semelhante ao nosso, né? Talvez a Tatiana Feltrin, mas mesmo assim ela é meio desligada ainda de Períptima, né? Ela foi jogada para esse espectro, mas ela é meio desligada. E para falar de livros como esse, né? 1984 e Revolução dos Bichos, se você escutar a versão de um esquerdista, né? Ou até a Revolta de Atlas, que já está aqui no canal também, né? Mas, enfim, se escutar a versão de um esquerdista não faria sentido, né? Ou de qualquer totalitário, né? Porque pode ser também que vai chegar no dia que a direita, quando estiver consolidada no poder, ela queira de novo exigir o criacionismo nas escolas, né? E talvez lá na frente eu tenha que brigar a favor da liberdade também. Como, aliás, eu brigo, tá? Eu brigo contra a direita, a favor da liberdade das pessoas fazerem o que quiser com o corpo delas, né? É lógico, não com feto, mas tô falando de usar droga e fazer o que elas quiserem. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo, né? É, esse é um audiolivro que vale a pena, tá? Para quem acha difícil audiolivro, né? Vou deixar esse prêmio para vocês no final. Para quem acha difícil audiolivro, escolha começar com os bem narrados, né? Com os encenados mesmo. E aqui vai uma recomendação para vocês, né? É, essa versão do 1984 é uma, que, como eu falei, tem orquestra, tem dubladores diferentes, para vozes diferentes, vale a pena. Mas não substitui a obra original, tá? Escuta essa como um incentivo para você ler 1984, ou se você já leu também vale a pena, porque é diferente, é uma adaptação. É, Harry Potter, cara, todos os Harry Potter foram dublados aí pelo Ícaro Silva, né? Que ele fez um trabalho sensacional, né? Ícaro, cara, ele faz todas as vozes, consegue fazer vozes masculinas, femininas e de outras espécies, né? Consegue fazer a voz do Dobby muito bem também. Excelente trabalho. Eu comecei a ouvir a história do mundo para quem tem pressa, tá muito engraçado. Eu lembro que parece a voz do Lester, do Mundo de Bigman, né? Para quem lembra. Não sei se é o mesmo dublador. É, enfim, se eu lembrar mais algumas indicações de livros bem dublados, assim, que valem a pena, é, eu vou passando para vocês aqui, tá? Mas, gente, por enquanto, enfim, um abraço para vocês e boa viagem.